Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Conexão do Sertão, o programa que conecta história, cultura, esporte e educação, e os personagens que fazem a diferença na nossa região. Hoje temos a honra de receber Arimateia Fidelis. Ele é professor, corredor e uma referência quando o assunto é esporte, dedicação e compromisso à nossa comunidade. Prepare-se para uma conversa inspiradora, onde vamos estar falando sobre educação, superação, tradição e muito mais. Antes de começar, vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? iGreen Energy, Fisiocorpus Pilates, Galeria de Arte Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição, Centro Cultural João Mandu Neto. Seja bem-vindo, Arimateia. Eu já fiz uma breve apresentação sobre sua pessoa, mas pode falar um pouco mais sobre sua história. Quem é Arimateia Fidelis? Antes de mais nada, eu gostaria de dar o meu boa noite, agradecer a você pela oportunidade que está me dando para participar desse honroso programa. Meu nome é Arimateia Fidelis, né, como foi dito, e eu nasci aqui em Princesa Isabel, em 3 de janeiro de 1965. Tenho 61 anos, sou da família Fidelis. Meus pais, eles vieram daquele setor ali do Brejo. Meu pai é de Brejo de Areia, minha mãe é daquele setor ali de Montada. E vieram para cá, para a Princesa, e constituíram a nossa família, a qual nós somos 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Certinho, certinho. Já deu para falar um pouco aí das origens do grande Arimateia, né? Me diz uma coisa, Té, quais foram os principais desafios entre tua infância e juventude aqui em Princesa? Então, assim, a minha infância, ela foi regada na questão de brincadeiras, né? Essas brincadeiras popular que hoje já não existe mais, como exemplo a questão do jogo de bila, a questão do pinhão. Na verdade, foram diversas modalidades, né, na questão de brincadeira de rua, né? O que hoje a gente vê que já não existe mais, né? Hoje a brincadeira de rua que existe para uma criança, né, é justamente um celular. E a minha juventude, ela foi marcada, né, pela presença de final de semana aqui nas boates. Tinha a creche, acredito que até a gente conheceu a creche ali, tinha um instituto, era sábado e domingo. Também participei de algumas festinhas, e assustado, naquela época era assustado, né? Ali lá na ABB, antiga na ABB, lá na saída para Manaíra. E, às vezes, quando tinha festa, né, privada, aqui em Princesa, eu participava. Mas também participava muito pouco, né? Foi assim a minha juventude. Certinho. E como foi que surgiu a vontade de ser professor, né? De seguir essa carreira de professor? Então, Hércules, com relação à questão da definição para ser professor, a gente sabe que isso é um momento difícil, né? Isso é um momento de transição, quando a gente está na fase de adolescência, que vai chegando lá para os 20 anos, e a gente quer procurar fazer aquela escolha que é para o resto da vida, né? E a gente sente que é um momento muito difícil. Naquela época, a gente chamava um antigo científico, né? Eu fiz o primeiro
o segundo e o terceiro científico lá no Colégio das Freiras. E quando eu terminei, eu fui prestar vestibular eu prestei meu primeiro vestibular foi em João Pessoa, né? Fiz para educação física, mas não obtive êxito. Aí vim embora para cá, para a Princesa Isabel, fiquei por aqui. Quando foi no outro ano, eu me submeti novamente a um novo exame do vestibular em Arco Verde. Passei, e o que é que acontece? Acabei perdendo a matrícula na faculdade, e depois de 6 meses, eu voltei novamente a fazer vestibular, né? Prestar vestibular lá em Arco Verde, obtendo sucesso para a área de biologia, para a disciplina de biologia, o curso de biologia. E assim eu cursei os 4 anos de biologia lá em Arco Verde. E interessante que eu não digo nem após terminar, antes de terminar o curso de biologia, eu me submeti a um concurso que teve aqui em Princesa, né, do Estado, concurso do Estado. Eu me submeti a esse concurso e eu fui fazer só por experiência. Uhum. E terminei passando. Foi eu, Erenilson Bezerra, acredito que você conhece. Conheço. E Rogal. Aí nessa época, a diretora da regional era Vilma Lima. E então a gente conversando com Vilma disse: olha, meninos, vocês vão fazer, mas acontece o seguinte, e o governo vai chamar de imediato os professores. E eu faltava 6 meses ainda, nós faltávamos 6 meses para terminar o curso. Resultado, terminamos o curso, concluímos o curso em 4 anos, e o governo ainda passou a faixa de 1 ano para chamar os professores, aí caiu de mão cheia, né? Teve a felicidade de ser chamado para o Estado, e eu agora, no mês de julho, vou completar 32 anos de sala de aula. Gosto muito do que faço, né? Apesar que a gente sabe que a sala de aula hoje é um desafio. Mudou muito. É uma missão muito árdua. 15, 20 anos. Né, e quando eu começo a avaliar, com relação a 10, 20 anos para trás, a gente pode dizer assim que a gente era feliz e não sabia. Uhum. A primeira formação tua foi em biologia? Então, a minha primeira formação é biologia, e após o curso de biologia, uns 2 anos mais para frente, eu fiz outros cursos de pós-graduação, os quais me dá direito eu lecionar também em universidade. Mas optei somente para ficar no ensino médio, né? No segundo grau, que hoje a gente chama de ensino médio. Aí depois, em 2012, 2010, acho que foi na gestão de Tiago, eu estava cursando, já estava também no final do curso de Educação Física, que eu queria muito fazer esse curso de Educação Física. Aí passei, fui chamado para assumir a disciplina de licenciatura, né? Licenciatura Sim. Em Educação Física, porque tem a licenciatura e também tem o bacharel. Resultado, não tinha terminado ainda, porque faltava 6 meses. Perdi. Aí depois, quando foi na gestão do prefeito Dominguinhos, eu fiz um concurso, passei, fui chamado, e hoje também sou funcionário efetivo do município de Princesa. Eu acho que eu passei uns 4, foi 5 anos, mais ou menos, em sala de aula, no ensino fundamental, e depois eu fui convidado para assumir a pasta da diretoria de esportes no município, de 2017, nas 2 gestões de Ricardo, né? De 2017 a 2024. Certo? Essa foi a minha trajetória no município. Certo. E ainda continuo lá na diretoria de esportes, né? Dando apoio, dando suporte ao novo diretor. E, para te dizer a verdade, eu faço aquilo que eu gosto. Eu me sinto muito bem, à vontade, em mexer
com o esporte. Fui eu quem criei o calendário de esporte, porque a gente sabe que quando se fala em esporte, aí as pessoas ligam muito à questão da cultura do futebol. É claro, né, que o futebol é a máquina... Muito tempo imperou, né? Hoje em dia está dividindo um pouco no ainda, nosso país. Começou a dividir. Então, lá eu tive aquela ideia de dar apoio a outras modalidades, né? A título de exemplo do jiu-jitsu, né? do pessoal, dos ciclistas, do xadrez, do torneio de dominó. Enfim, eu estava vendo esses dias. Eu coloquei algumas modalidades esportivas para não ficar somente naquela questão da visão, né, do futebol. Claro que a diretoria de esporte ela tem 3 modalidades que é de uma importância significativa para a sociedade, né? Não querendo menosprezar demais, que é o futebol, a corrida da fogueira e o campeonato de futsal. Então, eu continuo lá na diretoria de esporte. O cara fala o futebol, que é o campeonato de campo, né? O campeonato de campo, que está existindo agora na atualidade, no momento. Certo. Que são os mais tradicionais, né? Que tem, né? Esses outros já está virando tradição, né? Como você falou, na questão do jiu-jitsu, né? Questão dos outros esportes, né? Que vem sendo veio sendo introduzido depois. Está engatinhando, né? Ainda está engatinhando. Exatamente. Mas é importante, né, destacar, né, essas modalidades, porque são gostos diferenciados, né? E a gente tem que prestigiar essas modalidades que vão surgindo no nosso município. É verdade. Então é isso. Tanto na educação quanto no esporte, né? Existem ferramentas poderosas. Estamos aqui compartilhando da história de Arimateia, né? Esse grande professor, né? E ilustre princesense que abrange todo esse contexto, né? Tanto de educação como de cultura também, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E principalmente no esporte, certo? Me diz uma coisa, Teia. Arimateia é o apelido, né, que chama, né? Arimateia. Me diz, já que a gente já passou da parte de educação, né? Já falou um pouco também da sua história de vida. Me diga aí como é que surgiu a corrida em sua vida, porque tanto você como eu, a gente nasceu, cresceu, se desenvolvendo sempre dentro do quê? Do futebol. Do futebol, do futebol. Até durante muitos anos. Então, a gente participava sempre de campeonatos e participava de outros esportes. A gente corria na rua, que era para o quê? Condicionar para o futebol. Isso. Né? Não necessariamente, como ocorre hoje, para fazer disputas nas corridas de rua. Então, como é que surgiu a corrida em sua vida? Então, Hércules, o que é que acontece? É como você bem falou, o futebol era a minha principal modalidade, né, de esportes. Eu só enxergava somente a questão do futebol. Mas na medida em que o tempo vai passando, vai surgindo novas oportunidades e eu comecei também a enveredar pelos caminhos do ciclismo, né? Os caminhos do ciclismo. Comecei também a pedalar, pedalei, aí eu acho que numa faixa de 5 a 6 anos, de 2 a 3 vezes por semana, e participava também na questão dos eventos, e aqui e acolá sempre fazendo alguma atividadezinha de corrida, só para manter a questão da forma, né? Porque o futebol e o ciclismo, ele exige muito. Exige bastante. Né? Exige muito da gente. E quando foi em 2013, mais ou menos, foi que eu iniciei realmente a abraçar a questão dessa causa, né? Da corrida de rua, que era aquele tempo que estava também iniciando, né? Já existia, claro, mas estava iniciando de forma que estava engatinhando. E, para falar a verdade,
eu vim abraçar mesmo essa causa de 2016 para cá. Até no período da pandemia, eu nem parei de fazer as minhas corridas, até porque as empresas ofereciam um combo de medalhas. Eu fazia as corridas de 5, de 10, de 15 quilômetros, aqui no aplicativo, nos aplicativos, mandava para lá e eles mandavam as minhas medalhas. Mas com muita afinidade mesmo, com muita força, muita garra, muita determinação, foi de 2016 para cá. Em 2015 eu criei esse grupo, né? O Corre Bem, que depois foi denominado, avançou mais um pouco, foi denominado de Runners Princesense. E de lá para cá, eu abracei realmente a causa da corrida. É tanto que chegou um tempo que eu procurei a pensar mais e deixei mais o futebol de lado, não sabe? O pessoal vinha me procurar para colocar nos times aí de veteranos, mas eu avisava logo, eu digo, olha, entre o futebol e a corrida de rua e a bike, em primeiro lugar, agora a minha modalidade de esporte vai ser a corrida de rua. É tanto que eles insistiram muito e daqui a pouco caíram as fichas dele e já não me faz o convite. Pensou que era só uma fase, né? Era uma fase. E outra coisa também, na medida que a gente está envelhecendo, a gente vai ficando mais frágil, né, em relação à questão da estrutura do corpo. E eu não aguento mais pancada, não. Negócio de futebol é muito contato. É muito contato, e aquele mastigado, foi falta, não foi pênalti, esse negócio eu não quero mais de maneira alguma. Além do estresse físico, tem aquele estresse mental também. Eu vejo, às vezes, muitas vezes a gente eu saía de casa para ir para uma pelada, para desopilar, já a idade que está. Quando chegava lá, ficava mais estressado ainda. Então, eu acho melhor ficar na corrida, né? Aqui e acolá eu estou também pedalando, mas também não é como na questão da corrida de rua, não. Corrida de rua eu levo realmente a sério, eu faço meus treinos, eu incentivo, você é testemunha, né? Sim, sim. Para que as pessoas possam também iniciar essa prática, essa nova modalidade esportiva. Exato. E para ser sincero a você, eu vou te dizer um negócio, vai ser raro, eu não vou dizer que eu não volte a jogar mais bola, né? Mas enquanto tiver a corrida de rua, eu vou optar por a corrida de rua. Ou seja, vai ser difícil ele estar retornando para o futebol, né? Futebol, não quero mais não. Pronto. Vamos aproveitar aqui que a gente está nessa parte do esporte e da corrida, né? Tem algumas perguntas que durante a semana os nossos internautas mandaram lá no nosso Instagram. Então, aproveitem, já curte aí nossa página aqui no YouTube, né? Conexão do Sertão. Nossa página também do Instagram lá, Conexão do Sertão. Já curte, compartilha, comenta, vai deixando sugestões, quais temas vocês querem estar vendo aqui no nosso programa, qual personalidade vocês querem estar vendo, tá? Vamos estar trazendo pessoas presenciais também, vamos ter também podcast online também com outras pessoas de outras regiões, mas a preferência vão ser pessoas aqui de Princesa Isabel e da região. Então, a primeira pergunta, a gente vai estar introduzindo as perguntas aos poucos, né? Qual a diferença entre vencer uma prova e vencer a si mesmo? Então, quando você diz assim, qual a diferença entre vencer uma prova e vencer a si mesmo, a prova a qual você se relaciona é a questão da corrida de rua, né? Isso. Então, veja bem, o que é que acontece? Eu me preparo, né, durante a semana, para que, quando for no dia da prova, eu possa realmente fazer aquilo que eu faço durante a minha preparação, durante os meus treinos.
E quando é no dia da corrida, eu procuro fazer aquilo que eu fiz durante os treinos para que o resultado seja obtido. Mas dizer a você que não é fácil, né? Para tudo tem uma renúncia. Eu, geralmente, todos os dias, eu me acordo cedo, né? 4h, 4h30 da manhã, já estou de pé, eu e minha esposa, para realizar as minhas atividades. E assim, com a renúncia de muitas coisas, por incrível que pareça, agora, depois, entre os 60 e os 61 anos, que eu tenho agora, os 61 anos, o ano passado eu participei de 31 provas e ganhei 22 troféus. Isso nas corridas de 5 quilômetros, de 10 e de 21. E outra coisa bem interessante que eu achei em relação à questão dos 10 quilômetros, que a primeira vez que fiz os 10 quilômetros no tempo para 45 minutos foi em Serra Talhada. Isso eu na faixa dos meus 50 e poucos anos. E de lá para cá não tenho feito mais. E o que eu estou achando mais interessante é que agora, depois de mais velho, né, com 61 anos, eu estou conseguindo fazer os 10 quilômetros ainda em 45, 46. Está performando melhor, né? Performando melhor. Agora, isso eu só acho que é o resultado, né, da questão dos treinos, né? Porque se eu fosse ficar em casa parado e só fosse correr, sem treinar, né? Sem treinar. Exatamente. E agregado também, eu gostaria também até de falar de uma importância significativa isso, o que eu vou dizer agora, né? Além dos treinos que eu faço, que eu realizo no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu agrego ainda a questão da academia e a questão do Pilates, né? Que é muito importante, porque antes de eu ir para a academia e também frequentar o Pilates, constantemente eu vinha sofrendo lesões, várias lesões, tanto na panturrilha, como na parte aqui anterior e posterior da coxa, e vai completar um ano lá na academia, agora no dia 10 de junho. No Pilates ainda está com 6 meses. 6 meses, mais ou menos. E, para falar a verdade, de lá para cá, eu não senti mais nenhuma lesão, mais nenhuma contusão. São dois tipos de modalidades que casam muito bem, né? A questão da academia, ela vai te proporcionar o ganho de força mais rápido, né? E o Pilates, além da força e do condicionamento físico que te dá, ele vai promover o quê? A questão da flexibilidade e mobilidade também da coluna, né? E outra coisa que é importante destacar é a questão da disciplina, né? Sim. A disciplina, ela é fundamental. Eu sou um cara que não bebo, eu não fumo, eu vou dormir cedo. Então, tem todo esse questionamento, né? E aqui eu gostaria de dar um conselho, né, às pessoas que querem iniciar essa modalidade tão boa, tão legal, tão ótima, que ao iniciar não saia logo, né, correndo aí 5, 10, 15, 20 quilômetros. É importante que todo corredor um dia ele começou andando, né? Começa andando, faz uns trotezinhos. Daqui a pouco você está correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5, 10, e daqui a pouco você vai estar avançando para correr os 21 quilômetros e 97 metros, que é a meia maratona. Exato. A qual eu já corri 13 meia maratonas. Esse ano mesmo já corri uma meia maratona, que foi na corrida do Trevo, e fiquei em primeiro lugar na minha faixa. E ainda vou correr outra meia maratona esse ano, que vai ser no dia 1º de agosto em Maceió. Certinho. Aproveitando aqui para a gente falar, vamos estar falando mais ainda sobre corrida, certo? E você que ainda está conosco aqui, agradecer, já vai, ativa o sininho aí no canal, nosso canal do YouTube, curte, compartilha, comenta, deixa os comentários, que durante a semana vamos estar respondendo a respeito
dessa entrevista aqui. E pode deixar também os comentários também lá no nosso Instagram. Vamos deixar o arroba lá do professor, né, atleta Arimateia Fidelis, caso vocês queiram tirar alguma dúvida a respeito de corrida e de qualquer outro esporte. Também queremos agradecer aos nossos patrocinadores, né? iGreen Energy, tá? Fisiocorpus Pilates, a GAM, Galeria de Arte, Andréa Mariano, que patrocina com esse belíssimo cenário, além de mais outras contribuições, Grupo de Cultura e Abolição e o Centro Cultural João Mandu, tá? Então, todo o cenário, todo o novo cenário aqui, esses patrocinadores, né? Nosso agradecimento que fizeram uma força para que iniciamos esse belo projeto. Me diz uma coisa aqui, Teia. Qual foi, tu lembra qual foi tua primeira corrida mesmo, competindo? A minha primeira corrida competindo mesmo foi em João Pessoa. Foi em João Pessoa. Já foi o quê? 5 quilômetros? 5 quilômetros. Foi uma corrida realizada pela Caixa Econômica. Foi a minha primeira corrida. Qual foi nessa trajetória? Teve alguma corrida assim que te marcou? Eu acho que vários marcaram, mas assim, um aqui, até hoje, quando tu para assim, lembra, seja, essa daqui foi, ou por uma dificuldade, ou por uma superação. Eu vou te dizer, foi também em João Pessoa, na track field, que foi a minha primeira meia maratona. Inclusive, nessa minha primeira meia maratona, eu tenho um testemunho de que, nesse dia, eu já cheguei quase a pulso por conta de uma lesão na parte posterior da coxa. Faltavam uns 5 quilômetros, mais ou menos, e eu terminei essa corrida já andando, mas concluí a prova. Foi essa foi a que mais me marcou, né? Certinho, certinho. E como é para... Tem gente que às vezes diz que não tem tempo. Como é que Arimateia concilia trabalho, corrida e vida pessoal? E ainda os treinos, né? É verdade. Eu acho que isso é questão de você organizar e também você priorizar aquilo que você quer. Porque, veja bem, como eu falei anteriormente, eu me adaptei, eu me ajustei em casa. A gente se levanta, né, na faixa de 4 para 4:30 da manhã, realiza os treinos, né? Uhum. Quando é 7 horas, eu já estou, 7, 7:30, já estou ali no ginásio de esportes. À tarde, eu reservo para fazer as minhas aulas, realizar as minhas aulas em casa. E quando é à noite, ainda vou para o colégio lecionar. E final de semana, como você mesmo é testemunha e você também participa, né, conosco, a gente procura participar dos eventos de corrida. Como eu disse anteriormente a você, que o ano passado eu consegui participar de 32 corridas, obtendo isso em 22 Dá mais de 2 corridas por mês, por né? mês. Esse ano não, esse ano eu diminuí mais, mas acredito que eu acho que vou chegar a umas 20 ou 20 e poucas corridas. Talvez pode até chegar umas 22 ou 24 corridas. E assim é a minha rotina. Então eu priorizo, organizo os meus horários e então não você me já falta criou, você tempo. já tudo é rotina. O pessoal tem a mania de E se dizer, acostumar, não gosto de rotina, mas a rotina faz parte para que você tenha o quê? Uma vida regrada e siga alcançar aquele objetivo. Então você já tem seu tempozinho determinado ali. Esse meu horário é a hora de dormir, esse é o horário de meu treino, esse é o horário de estar com minha família, esse é o horário aqui de estar organizando as minhas aulas, o horário de trabalhar e na parte ainda do sobra esporte. tempo para eu assistir às minhas séries. Olha aí, tá vendo?
É questão de organização, exatamente. As 24 horas foram feitas, é igual para todo mundo. Outra coisa, a gente diz, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. E quando a gente adoece, a gente não tem que arranjar tempo para cuidar da saúde? Exato, desse jeito. É o que eu falo muito também lá no Pilates, né? Muita gente diz, não tem tempo para vir para cá. Aí só vai quando adoece. Aí no chão arrumou o tempo, né? Essa questão de tempo, hoje em dia, a questão do celular, né? Rouba muito tempo. Você para ali, começa a rolar o feed e pensa que não passou meia hora, uma hora, e você ali perdendo tempo. Então, tem que saber controlar bem isso, certo? Então, aqui a gente agora vai falar um pouquinho de tradição, né? Estamos no mês de junho, né? Mês tradicional aqui para o Nordeste, né? São João, tem a tradicional Corrida da Fogueira aqui em Princesa, tem a questão do campeonato de campo também, que está acontecendo, né? De futebol, tá? Vamos lá, vamos falar por partes. Já está rolando. Me conta assim um pouquinho da história, você que já é uma pessoa já experiente e sempre esteve dentro do meio do futebol. Como é que surgiu os campeonatos de futebol aqui em Princesa? Quais, assim, as principais equipes e ainda se existem aquelas tradicionais equipes? Conta um pouco aí dessa história sobre a tradição do futebol de campo. Assim, a gente enquanto atleta, né, enquanto desportista, a gente pode iniciar falando das duas equipes, de 2 ou 3 equipes que existiram, né? Uma que existe ainda na atualidade, né? Foi passando de geração para geração, que é a exemplo do Cancão, do Central, da Portuguesa também, de esportes, né? O ABC ainda existe? O ABC ainda existe, né? Pararam há alguns tempos, mas retornaram agora para participar nesse campeonato que está existindo. Mas o Cancão, que é a equipe mais velha, né, de Princesa Isabel, inclusive eu fui atleta também de lá, do Cancão. Fui atleta também da Portuguesa, mais da Portuguesa. Joguei mais na Portuguesa do que propriamente no Cancão. E joguei também no PAC e joguei no ABC. E depois, né, que eu assumi a diretoria de esporte, eu consegui realizar ainda 5 campeonatos. No período de 2017 até 2024. Aí tiveram 3 anos aí, se eu não me engano, acho que 2 anos foi por motivo da questão da pandemia. Da pandemia, Inclusive, eu fui até hoje mandar fazer uns quadros lá já para postar, deixar postado lá, como lembrança, lá no estádio. E aí, agora está acontecendo, né? O Campeonato Princesense está sendo realizado com 12 equipes, dividido em 3 grupos. Um grupo tem 4 equipes e os outros 2 grupos têm 3 equipes. No grupo de 4 equipes, vamos classificar já diretamente para as semifinais. Vai se classificar 2 equipes e nos grupos de 3 equipes vai se classificar apenas uma equipe para realizar as semifinais. Serão 2 semifinais e no dia 12 de julho vai acontecer a grande final lá no Estádio Gonzagão, que, por sinal, é um palco muito bonito, muito interessante. Só falta, é um dos melhores estádios, né, que nós temos aqui na região e por que não dizer na Paraíba. E o que está precisando lá é simplesmente somente a questão do gramado, né? Um gramado que já foi colocado outras vezes lá, mas a questão da água aí é que dificulta, que pesa muito. Eu lembro que nas gestões anteriores, né, que tiveram aí, se eu não me engano, na gestão do prefeito Sidney, foi perfurado lá um poço artesiano, mas também a quantidade de água foi muito pouca e cessou, parou. Depois foi no governo Dominguinho também. Então, o problema para o estádio, para gramar aquele estádio ali, é a questão
de água, né? Diferente lá do estádio de Quixaba, não sei se você conhece. Lá tem água em abundância e é um tapete, né? Aí a gente espera aí que futuramente, se não puder colocar um gramado, né, oficial, como é sonho de todos os desportistas, os amantes do futebol, que se coloque, já que, que tem esse problema da questão de água, coloque Os tapetinhos. um tapetinho, né? E aí, que é a grama sintética. A grama sintética. Uhum. Né? Então a gente espera que futuramente aí possa, né, os nossos gestores que olhem aí, que enxerguem aí com carinho, né? Exato. O esporte é algo primordial para o desenvolvimento, né? Não só da juventude, né, e das crianças, né? Mas de todo os princesenses, né? De toda a população. Porque, um exemplo, um campeonato não envolve os atletas, não envolve aquelas pessoas que gostam, que vão lá ao estádio prestigiar. Movimenta muita coisa, né? É verdade, você vê que movimenta a economia, exato. Né? Movimenta a economia, a questão de quem vai lá vender um cachorro quente, um pirulito, um picolé, um mototáxi que vai levar um cliente lá. E isso é bom para, né, para a cidade, é bom para a sociedade, né? E é mais um atrativo final de semana que entrando você aí. Eu já, ainda contando nessa parte do futebol, né, já teve épocas, né? Eu lembro quando eu jogava, não, e inventava de correr atrás da bola, né? Eu nunca fui muito bom de bola. Então, nessa época, se via rumores, né? Talvez de colocar um time aqui de Princesa para disputar o Campeonato Paraibano. Você acha, já surgiu já essas possibilidades? Você acha que no futuro pode ser que tenha? No período mesmo, antes mesmo de eu assumir a diretoria de esportes, já se cogitava essa questão, né, de colocar um time para disputar. Acho que a segunda divisão. Né? Tem que disputar a primeira e a terceira divisão. A terceira. Né? Só que não é de conhecer. Muita gente pensa que só é chegar. Não, a prefeitura tem que fazer isso, e isso aí não é um lado que a prefeitura vai poder assumir, vai querer assumir. Tem que ter patrocínio, gente. A prefeitura ela pode chegar e colaborar, né, com patrocínio. Por exemplo, já entrando com uma estrutura daquela ali, né, para a questão dos treinos. E outra coisa, para você colocar um time na terceira divisão, subir para a segunda e posteriormente você subir para a primeira divisão, tem que ter muito recurso, né? Você tem que ter toda uma infraestrutura. E outra coisa porque você precisa fazer um contrato de vários profissionais, né? Você precisa contratar um professor de educação física, contratar um médico, fisioterapeuta, contratar no máximo 22 jogadores, pagar todas as despesas existentes de contrato, de INSS, salário, a questão de hospedagem. E aí uma prefeitura não vai poder fazer isso, né? Uma prefeitura ela pode dar o apoio, né? Exato. Aí muita gente pensa que isso aí é uma demanda, né, da prefeitura, mas não é. Um time de futebol é igual uma empresa, né? Isso. Tem toda uma infraestrutura. E eu acho que ainda diria mais, né? É muito maior a infraestrutura, porque requer de diversos profissionais, né? Uma equipe de profissionais multidisciplinar, desde a equipe da saúde, a equipe de preparação física e a comissão técnica, né? Os atletas, a comissão técnica. A questão dos atletas. Exatamente. Então, esse é um sonho que eu acho que todo princesense tem, né, de ver, às vezes, ver um time de futebol aqui da nossa cidade, né, um dia chegar a disputar o Campeonato Paraibano. Mas, para isso, precisaria de quê? De uma empresa, né, ou de várias empresas que patrocinasse e custeasse isso. Isso não sairia barato, né? Então, é algum sonho. Quem sabe, selecionaria alguns atletas bons daqui, né, e completava com outros profissionais de outras cidades, até do país mesmo, né? Porque só da nossa cidade
não tem condições, né? Exatamente. E outra coisa interessante seria o quê? Dar oportunidade a esse jovem, né, que está criar projetos aí para dar uma oportunidade. Hoje em dia existe diversas. Eu falo assim desde a minha experiência como criança e adolescente. Na minha época só tinha futebol, né? E o futebol que a gente praticava era na rua mesmo. Só tinha o ginásio de esporte e o Gonzagão. E a gente tinha os campos na zona rural, onde a gente ia disputar essas peladas no final de semana. Hoje em dia, aqui na nossa cidade, tem diversas modalidades, né? Então, nas diversas academias que tem. Então, tem modalidade de jiu-jitsu, judô, né? O próprio Muay Thai. Dentro do ginásio de esportes, tem o vôlei, tem o handebol, já tem disputas, né? Campeonato de xadrez, dominó. Eu vi esse final de semana, não sei qual comunidade, estava tendo um campeonato de peteca. Era aqui em Princesa. Era aqui em Princesa. No Carlos Alberto. Foi no Carlos Alberto, foi? Quer dizer, mais uma modalidade. Né? Exatamente. A primeira vez que foi Arnaldo, Zé da Laje. Foi. Eu achei interessante, né? A de peteca é o estilingue, né? Isso. Para quem não conhece, que peteca em alguns lugares é aquela das penas, né? Então é o estilingue, aquele que você coloca a pedrinha e vai derrubando os alvos, né? Então, eu achei bem interessante. Eu pensei que era numa zona rural, mas não, foi aqui. Foi no Carlos Alberto, né? Foi com uma premiação boa, viu? Quem foi o primeiro lugar? Eu não lembro, não sei quem foi. Eu vi lá o rapaz, mas eu não lembro também, né? Porque era até misto, não era homem e mulher. Isso. Exatamente. Então, não tinha modalidade. Então, algo assim, que deveria se criar mais, né? Então, tem essa do estilingue peteca, que é uma coisa tradicional, né? Aqui da nossa região, do sertão, né? E eu achei bem interessante, tá? Fazendo essas competições. Então, é algo que faz parte da prefeitura, sim, incentivar, mas nós também, como cidadãos, né, podemos também estar tomando a frente e criar também essas modalidades e tentar resgatar essa cultura, né? Agora, saindo um pouquinho do futebol, dos esportes, voltando à corrida. Isso. Agora, dia 21 de junho, vai ter a tradicional Corrida da Fogueira. Como você, não sei se você lembra, como foi que surgiu essa primeira Corrida da Fogueira, e se sempre foi, Corrida da Fogueira já está dizendo, né? No mês de São João, né? Isso. Me conta aí um pouco aí do que você conhece da tradição da história da Corrida da Fogueira. Então, Hércules, eu posso falar um pouquinho daquilo que eu sei, né, relacionado a essa Corrida da Fogueira, que os idealizadores dela, da Corrida da Fogueira, foi o pessoal do Rotary Club, né? Acho que você que tinha aqui, eu lembro. Que tinha aqui em Princesa, e apoiado pelo pessoal do Banco do Brasil. E depois a prefeitura foi quem como é que se deu prosseguimento, né, em relação à questão da realização. Essa corrida geralmente ela é realizada entre o dia 21, 22 e 23. Agora mesmo ela vai ser realizada no dia 21, no domingo, no dia 21 de junho, por conta que para realizar ela no dia 23 já fica um pouco mais difícil, né? Porque a grande maioria dos atletas, tanto daqui de Princesa como da região também, são pessoas que estão no seu trabalho, e a gente resolve fazer ela. Quando dá para fazer, quando o dia 23, quando a véspera de São João cai no sábado ou no domingo, aí dá para fazer, né? Preferencialmente fazer no domingo. E quando não dá, como é o caso agora, que dia 23 de junho, se eu não me engano, é numa terça-feira, então ela foi colocada para ser realizada no dia 21 de junho. E a gente já conseguiu vender todos os bilhetes, né? Todos os ingressos. O ano passado, a gente fez com a faixa de 200 pessoas, foi 200 atletas. E esse ano a gente aumentou para 300 vagas. E se tivesse aumentado mais 50 vagas ou mais 100, a gente teria, porque a procura está muito grande. Mas a gente precisa trabalhar em cima de uma logística, né, para atender justamente
as 300 pessoas que ali vão, acredito eu, que ali vão estar e que cada uma possa, né, se sentir prestigiado e acontecer o que acontece às vezes em algumas cidades, né, por aí você não tem a questão eu digo assim, até na questão você se perde na questão, né, do número de atletas, esse negócio se empolga, termina colocando um número maior e daqui a pouco aí você vai tá com problema, ter problema aí na questão de troféus, de medalha, então é melhor você já definir, seguir o planejamento, seguir né? aquele planejamento ali. Exatamente. E é bom que quando for nas próximas, como vocês fizeram, né? O ano passado foram 250. Então, a logística, ok. Então, vamos aumentar um pouco mais. E assim... Não, o ano passado 200. 200, né? Então, aumentou mais 100. Aumentou mais 100. Mas caberia ainda mais 100 vagas. De 350 a 400 vagas, porque a gente sabe que a corrida de rua ela está crescendo a passos largos, né? Desde o ano passado, né, explodiu, né, a corrida de rua, né? Dentro das redes sociais. Né? Hoje em dia, as redes sociais tá muito forte. Aí, assim, eu também queria falar a respeito, né, já que a gente começou a falar da corrida da fogueira, que quando eu estava na gerência, como diretor, né, de esporte do município, eu consegui realizar também, foram 5 corridas, né? De lá para cá, a tendência só foi melhorar, porque na minha primeira corrida de 2017, eu realizei, acho que eu realizei 2017, 2018, aí 2019 eu não realizei, aí realizei, parece que 2022, 2023, 2024, então 5 anos eu realizei. 2 anos foi justamente também por conta da questão da pandemia. Foi na questão da melhora, né? Porque você vai melhorando. Por exemplo, vamos dar um exemplo, ó. Em 2023, a gente já implantou a questão do chip aqui, que não tinha, né? Melhorou também a questão da medalha, daquela medalha que ela é de bronze, né? Já aquela medalha, a fita também. Então tudo isso tem uma evolução, né? Tudo isso tem uma evolução. A gente também do ano passado para cá, não, 2023, de 2023 para cá também, as inscrições não foram feitas mais, como é que se diz, a lápis, foi justamente já feito nos sites. A gente contrata as empresas e lá o atleta vai, preenche seu cadastro e paga uma taxa e, consequentemente, já fica com sua inscrição garantida. Exatamente. E qual a importância que tem a Corrida da Fogueira para a Princesa Isabel e região? Eu acho que essa corrida ela é interessante porque, além de promover a questão da saúde, né, em relação à questão dos atletas, a questão do incentivo, a questão da economia, de trazer outros princesenses que moram distante de Princesa, e quando é nesse período junino, eles se deslocam, né, de onde eles estão para aqui para a Princesa. E a questão também, como a gente falou, de movimentar a economia, né? Uhum. E qual a expectativa para as próximas edições aí? Que você disse, cada ano eu acho que a gente, inclusive, está até amadurecendo a ideia da gente, porque assim, Princesa é uma cidade grande e a gente já vê a gente enxerga tantas outras cidades aí menor do que Princesa e já realizaram 3, 4 corridas durante o ano e está amadurecendo. A gente não sabe se vai realizar mais uma outra corrida daqui para o final do ano. Então, a expectativa é a melhor possível. É uma data boa, novembro, né? Que tem emancipação. No período da emancipação. Então, a expectativa é o melhor possível para que a gente possa melhorar mais, acrescentar o número de atletas, né? Melhorar também a questão da premiação, melhorar também a questão da estrutura. Assim, eu queria até bater nesse ponto. O ano passado a gente fez essa corrida.
esse ano ela vai ser realizada no mesmo percurso do percurso que foi realizado no ano passado. E muita gente acha pesado, e que realmente é pesado, né? Você mesmo é testemunha. Mas para que você vê que a complexidade, como é complexo você realizar uma corrida de rua, a gente precisa de uma estrutura imensa, grande, para que possa fazer. A gente vê 5 quilômetros, mas 5 quilômetros para você fazer dentro da cidade é difícil. Dentro da cidade, com carro, com moto. E o atleta, ele precisa ter a sua segurança, né? E essa segurança, ela tem que partir de onde? Do próprio município, que é quem vai realizar a corrida. É tanto que a gente realiza a corrida no período da manhã, justamente por conta da questão da logística, né? Da questão do trânsito, que é bem diminutivo. O domingo também já é favorável, não tem comércio aberto, não tem trânsito, né? E aí a gente precisa melhorar, né? Nesses vários, em alguns aspectos, né? Melhorar também a questão da premiação, porque ela também é um atrativo bom para trazer, principalmente atletas de ponta, né? Atletas profissionais, que fica bem interessante a disputa. Exato. E outra coisa interessante também que a gente deve falar agora nesse momento é com relação à questão da premiação, que vai ser distribuída não só para os atletas de fora, mas também para os atletas, né, de Princesa Isabel. Né? A gente adotou essa postura de como é que se diz, ofertar também para os 5 primeiros lugares, tanto masculino quanto feminino, dos visitantes, e também, da mesma forma, para os atletas princesenses, do primeiro ao 5º lugar, masculino e feminino. E também tem as faixas etárias, né? Faixa etária de 14 a 29 anos, que será primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí nesse aí já é no geral, tanto masculino quanto feminino. De 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a mais em PCD. Agora só com a categoria a cada 10 anos. A cada 10 anos. Só que o PCD, ele vai concorrer apenas somente ao primeiro lugar, porque quase não temos. Eu acredito que parece que tem inscrito, são 7 PCDs. Tem de Campina Grande, tem de Areia, tem daqui de Princesa Isabel. Certo. Então, melhorou muito, né? Porque quando a gente analisa para trás, só existia somente a questão do primeiro, segundo e terceiro lugar, masculino e feminino, e no geral, os princesenses concorriam no geral. Agora não. Agora tem a premiação local e a premiação de visitante, mas precisa melhorar mais ainda, principalmente na questão para se realizar uma corrida 100% dentro de Princesa. Então, precisa de uma estrutura grande, forte, trazer grades, trazer cones, para proteger o atleta. Não é o atleta estar concorrendo com carro, com moto, não, de maneira alguma. Mas você fala dentro da cidade. Dentro da cidade. Mais centro, né? Porque, de certa forma, pega o bairro novo ali, né? O Cazuza, né? Que a gente Mas a questão é porque assim, muita gente reclama. Para mim, eu não tenho nenhuma dificuldade e também não tenho nenhum preconceito com ladeira, com subir. Porque do jeito que eu desço, eu subo. E o meu forte está na subida. Né? E assim, é muito desgastante, né? Principalmente para algumas pessoas que estão iniciando. Então, tem condições. Princesa tem condições de realizar dentro da cidade. Está entendendo? Dá para fazer. Fazer um estudo direitinho. E agora a cidade, asfaltada, boa parte asfaltada, e fica legal. Né? Fica legal. Então é isso, pessoal. A Corrida da Fogueira já faz parte da história, né, de Princesa e da cultura, da nossa cultura. Tá? Agradecer aqui mais uma vez a todos vocês que estão aqui conosco. Já curte, compartilha, ativa o sininho também para receber as notificações da nossa programação aqui no YouTube. Já segue o nosso canal também lá no Instagram, Conexão do Sertão. E
e também em breve estaremos no TikTok também, Conexão do Sertão. Estamos aqui em agradecimento também e realização, graças aos nossos patrocinadores iGreen Energy, Fisiocorpus Pilates, GAM, Galeria de Arte, Andréa Mariano, Grupo de Cultura Abolição e Centro Cultural João Mandu. Para a gente já ir fechando aqui, me diga uma coisa. Você ainda tem algum sonho para realizar? Rapaz, para ser sincero, eu não tenho não, de maneira alguma. Agora Só curtir. Viver o resto da minha vida. Agora já pretendo, a partir de junho, agora já solicitar minha aposentadoria no Estado. Tenho uma filha formada em Direito, já vai se casar agora no mês de setembro, que é a minha felicidade, a felicidade da mãe, a felicidade da minha família, e curtir. Exatamente. Curtir o meu restante de vida que eu tenho ainda. Tem muito ainda. Vai fazer igual aquele senhorzinho que eu vejo lá, o senhorzinho que tem 80, 90 anos, correndo as maratonas. Correndo as maratonas, né? Fazer algumas viagens, né? Continuar com os meus treinos. É isso, a vida é isso, bom, né? que a corrida pelo... Ficar fazendo um pilates lá, se você der um desconto bom, eu vou continuar lá na academia. É legal, eu vou fazer isso, né? Já faço e depois que me aposentar, vai sobrar mais um tempo, né? Vou ficar no município ainda, para não ficar também sem fazer nada. Exato. O município ainda tem muita coisa pela frente, né? E como é que Arimatea gostaria de ser lembrado? Gostaria de ser lembrado assim, por ter feito alguma coisa em prol, né, da sociedade. Ser flamenguista roxo? Não, aí não. Lembrado assim, geralmente as pessoas elas gostam de lembrar da gente assim só quando a gente desponta em algo ruim. Não é assim? Exato. Em algo ruim na vida da gente, na vida da sociedade. Mas eu gostaria assim de ser lembrado como alguma pessoa que fez e que faça alguma coisa em prol da sociedade sem nenhum retorno. Você vê que você mesmo é testemunha, né, do quanto eu corro atrás de uma coisa, atrás de outra para alavancar a questão da corrida de rua e para ajudar as pessoas sem nenhum retorno. Não cobro nada de maneira alguma. Exato. Cobro nada de maneira alguma. Vamos fazer aqui, então a gente tem um quadro bate-bola, então, como você é corredor, não é mais de bola, né? Bate e corre, né? Certo. Você vai respondendo aí em uma palavra, ou então pode ser uma frase curta também. Família. Minha esposa e minha filha. Deus. Meu líder. Educação. Biologia e educação física. Sala de aula. Saúde. Um bem maior. Corrida. Sou fã dela. Disciplina. Todos os dias fazendo aquilo que eu gosto. Superação. São os desafios do dia a dia. Princesa Isabel. Minha cidade querida, meu torrão. Nasci, me criei aqui, estou estabelecido. E se for da minha vontade, eu peço aos meus familiares que quando eu for voltar para o pó, eu seja sepultado aqui na minha querida cidade. Corrida da Fogueira. 2021. Vamos ver se a gente conquista alguma coisa. 2021? 2026, não? A gente está em 2026. Corrida da Fogueira, o significado para você dela? Para mim significa as festas juninas, né? Futuro. O futuro a Deus pertence. Exatamente. Então é isso. Já quero agradecer de antemão a Arimatea Fidelis
por abrilhantar com o nosso primeiro podcast aqui, do Conexão do Sertão, né? Agradecer pela sua presença, né? Foi uma alegria imensa compartilhar, né, desse bate-papo aqui, que não foi uma entrevista, e sim um bate-papo, né, entre amigos, né? Já conhecia Arimatea já de um bom tempo, mas nunca tive proximidade, então desde o ano passado a gente foi se aproximando através da corrida, né? Que foi... Já diga que você já foi meu aluno, né? Eu acho que já. Você já foi meu já aluno. Fui seu aluno também, de aqui, biologia. Aqui na escola. Não era antigo cenecista, né? Exatamente. Né? Então, já foi meu professor também. E agora você é meu professor de Pilates. E você é o meu professor de corrida. E assim a gente vai trocando e crescendo. Vai crescendo. Exatamente. O conhecimento ele precisa ser dividido. Exatamente. Eu, um pouco da minha experiência, você com sua experiência, cada um dentro da sua área e dentro da sua vivência. E assim a gente vai crescendo. E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês, né? A história de vida, a experiência de pessoas assim como o professor Arimatea, né? Que sirvam de exemplo para todos os jovens, adultos também que ainda buscam o seu caminho de alguma forma, e pessoas como ele é conhecido carinhosamente, né? Tea, sejam inspiração. E para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem olhando ali para a câmera, para aquelas pessoas que, de alguma forma, busca algo ainda na vida, ainda não se encontrou, né? Dentro da sua experiência de vida, deixa aí sua mensagem para essas pessoas que buscam algo ainda, algo a mais. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe agradecer, né, pela oportunidade, né, de estar aqui que, como você muito bem falou, não é uma entrevista, mas é um bate-papo, né, entre dois profissionais, né. E a mensagem, né, que eu gostaria de deixar é de que quando qualquer ser humano que tiver um objetivo, que busque esse objetivo, que não desista, que possa dar os caminhos árduos, os caminhos espinhosos, mas que a conquista ela é certa, né? A gente não pode fracassar nos primeiros obstáculos, porque lá na frente bons frutos virão. Exatamente. Aqui encerramos o nosso Conexão do Sertão, dando voz e vez àquelas pessoas que estão construindo algo, não só para a história da nossa cidade, da nossa região, construindo dentro da sua casa e dentro também da sua família, né? Então, vamos estar trazendo pessoas. A Arimatea já é uma pessoa conhecida, mas a gente quer trazer cada vez mais pessoas que têm destaque, porém não são vistas ainda pela sociedade. Você que conhece esse tipo de pessoa, que é destaque às vezes no seu bairro, na sua rua, aquela pessoa batalhadora, entre em contato com a gente, que vamos estar convidando para que elas sejam vistas e sejam lembradas também. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, iGreen Energy, Pilates para atletas dentro da Fisiocopos Pilates, Galeria de Arte Andréa Mariano, Centro de Cultura João Mando Neto e Grupo de Cultura Abolição. Agradecer também a Deus por esse momento e agradecer também a toda a minha família. Um forte abraço, uma boa noite. Esperamos vocês aqui na próxima semana com mais um Conexão do Sertão. Valeu. Valeu. Eita.